Vamos lá, pessoal, vamos iniciar a aula aí fazendo uma recapitulação, fazendo uma revisão. Nosso itinerário, cultura da paz e globalização. Globalização, vocês já estão cansados de saber o que é. É o fluxo, é o intercâmbio, são as trocas, as influências que as diferentes nações, que os diferentes estados-nações, né, compartilham aí com os outros. A interconexão. Nada hoje é mais isolado. Não tem nenhum fenômeno que seja totalmente isolado. Alguma influência externa de outra região, de outra cultura, de outro plano de governo, de outro sistema, ele existe, né? Nós sabemos que a mundialização começou a partir do século XV, com a expansão marina, a expansão ultramarina, realizada aí principalmente por Portugal e Espanha. Alguém sabe a diferença entre Estado e governo? Jennifer, qual a diferença entre Estado e governo? Moscando, né? Tá moscando? Fabiana, qual a diferença entre Estado e governo? Não sabe? Não lembro. Renan, diferença entre Estado e governo? Não sei não. Estado, você tem o Estado com letra maiúscula e o Estado com letra minúscula, né? Estado com letra maiúscula é o conceito político de Estado, e o Estado com letra minúscula é o conceito geográfico, territorial. Estado são instituições públicas permanentes, instituições que serão ocupadas por um governo que é transitório, que são pessoas, que são um partido, uma parte da sociedade que vai ocupar aquele Estado e através de ações políticas públicas vai administrar aquele Estado, né? Então olha só, falando em globalização, em Estados-nações, né, nós temos alguns órgãos importantes aí que regulam em escala mundial a geopolítica, a economia, né? Um desses órgãos muito importante chama-se ONU, Organização das Nações Unidas. Humanos. Alguém sabe, Breno, quando que foi fundada a ONU? Por que nasceu a ONU? Em que contexto surgiu a ONU? Sei lá. Sei lá. Eu não lembro. Alguém sabe em que contexto? 1900 e pouco, por aí? 1948. Por que foi em 1948? Breno, Fabiane, Jennifer, Renan, outros tantos aí. Por que foi em 1948? 10 de dezembro de 1948, pós-Segunda Guerra Mundial, né? As atrocidades da Segunda Guerra, né, fizeram com que se criasse um órgão supranacional chamado ONU, Organização das Nações Unidas, que pudessem trabalhar em prol da paz, para que as atrocidades da Segunda Guerra Mundial não viessem a acontecer de novo. Quais foram as atrocidades da Segunda Guerra Mundial? Alguém sabe? Renan, Oi. o que a Segunda Guerra Mundial legou ao mundo? Destruição, holocausto, fome, crimes de guerra, massacre de civis, genocídio, campos de trabalho forçado, o que mais? Perseguições em massa, deportações, fuzilamentos, fome, quebra da economia, né? Dificuldade de se produzir, genocídio. Segunda Guerra foi um horror, um terror, nunca antes visto, né? A tecnologia, a ciência salvam vidas, vírgula, coloque-se uma vírgula. Ela tem um potencial destrutivo também. A ciência pode produzir bombas atômicas, os cientistas produzem bombas atômicas a partir do conhecimento científico, da tecnologia, não é usada só para o bem, não, né? A ciência será controlada por quem tem poder faz o que quer com ela, isso é óbvio.
Organização das Nações Unidas, né? Pós Segunda Guerra Mundial, o que ocorrerá no mundo após a Segunda Guerra Mundial, Fabiano? Pós Segunda Guerra, cai muito no Enem, hein? Quem vai fazer Enem tem que ficar ligado século XX, a segunda metade do século XX. O que vai ocorrer no mundo? Um grande conflito chamado Guerra Fria. Por que Guerra Fria? Breno, por que esse nome? Guerra Fria. Eu esqueci. Guerra Fria foi um conflito político, ideológico, cultural, econômico, que estabeleceu-se a partir do conflito entre os vencedores da Segunda Guerra Mundial. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URS, versus Estados Unidos da América, né? Aí a cortina de ferro, uma parte da Europa, o leste europeu, ficou aí sob a tutela da União Soviética, que foi os primeiros aí a entrarem em Berlim, lá para derrotar os nazistas, né? Uma outra parte aí da Europa Ocidental ficou sobre a tutela, sobre a influência dos Estados Unidos da América. E essas duas forças geopolíticas disputaram militarmente, culturalmente, economicamente, politicamente e espacialmente a hegemonia, o controle do mundo, as áreas de influência. Algumas áreas ficaram sob a tutela comunista soviética, outras sobre a tutela capitalista ocidental, norte-americana, né? Um conflito aí que não chegou a ser de fato um conflito militar, embora houve áreas de influências que existiram disputas capitaneadas pelos Estados Unidos e pela União Soviética, elas não entraram em confronto. Por quê? Porque seria terrível as duas maiores potências mundiais com armamento nuclear, com bombas atômicas, caso eles entrassem em conflito. Poderia ser o fim da espécie humana, né? Então, o que ocorreu? O que ocorreu então? O que ocorreu então? Um conflito econômico, cultural, ideológico, mas nem por isso menos nefasto do que propriamente a guerra, né? Você vai ter aí a divisão, a construção do muro de Berlim, você vai ter a Guerra Fria, né? Você vai ter a grande cortina de ferro, né? Você vai ter a corrida armamentista, a paz armada, você vai ter a corrida espacial, onde as duas potências tentam mostrar que são superiores tecnologicamente, né? União Soviética e Estados Unidos, e que acabou com a vitória dos Estados da economia capitalista norte-americana, acabou prevalecendo, né? A economia comunista não conseguiu aí resistir aí depois de 1991, né? Mikhail Gorbachev, o grande discurso de 25 de dezembro de 1991, quando ele renunciou e anunciou a desintegração de algumas repúblicas soviéticas que conseguiram a sua independência, que formaram a comunidade dos Estados Independentes. Comunidade dos Estados Independentes, né? 9 de novembro de 89, o que ocorre em 9 de novembro de 1989? Um evento épico, estrondoso, de proporções mundiais, que abalaram o mundo. O que ocorreu em 9 de novembro de 1989, Renan? Queda do Muro de Berlim, né? A divisão entre a Alemanha Oriental e Ocidental. Oriental sobre a tutela soviética, Alemanha Ocidental sobre a tutela norte-americana, né? Foi aí uma etapa da globalização, né, da mundialização, ficou aí no século XX estremecida aí por essa cortina de ferro, por esse conflito ideológico entre o capitalismo e o socialismo ou o comunismo. Áreas de influência, essas duas superpotências tentavam influenciar o mundo, né? O que aconteceu pós Segunda Guerra Mundial, Jennifer? O que aconteceu? Como é que terminou a Segunda Grande Guerra?
Como que ela começou e como que ela terminou? Em bomba. Exato, a Jennifer tá bem hoje, hein? Tá bem na fita, Tô bem tá? bom, Tá né? acertando as coisas. O conflito, a Segunda Guerra começou com um país da Europa invadindo outro país da Europa. A Alemanha invadiu a Polônia. E terminou com um país da América do Norte bombardeando um país da Oceania. Como costurar tudo isso aí, né? Quando acabou a Segunda Guerra, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, Hiroshima 6 de agosto, Nagasaki 9 de agosto, sobre a chancela de Henry Truman, o presidente norte-americano, você tinha um Japão devastado, acabado, né? Radiação, a bomba, os efeitos da bomba, a economia destruída, né? O Japão foi para a Segunda Guerra, invadiu a China, cometeu atrocidades na China, né? O massacre de Nanking, né? O que aconteceu? Os Estados Unidos destruíram o Japão. Em contrapartida, o que você vai ter? Sim, Sim, boa boa noite. noite. Um trabalho, Tá bom, obrigado. O que você vai ter em contrapartida? O que você vai ter em contrapartida? Você vai ter a seguinte situação: os Estados Unidos, através do plano Marshall, ele vai tentar reconstruir o Japão. Quem destruiu o Japão vai tentar reconstruí-lo, né? Através de incentivos financeiros, empréstimos de dinheiro, empréstimos de mão de obras e tal. Ele vai tentar reconstruir o Japão, plano Marshall, né? Ele vai transformar, Breno, o Japão numa potência capitalista lá na cara da União Soviética, né? A potência comunista, que era aquela parte do leste europeu, do mundo oriental, da China, tinha na cara deles uma grande potência capitalista que era o Japão, mostrando assim para eles: o capitalismo funciona melhor, né? O que a União Soviética fez? Veio aqui nas barbas dos Estados Unidos e criou Cuba, né? Que seria um paraíso socialista bem na cara da maior potência capitalista. Olha a Guerra Fria, as tensões da Guerra Fria, as áreas de influência: Vietnã, Coreia, Camboja, China, né? Estados Unidos e União Soviética, Afeganistão, né? Osama Bin Laden, né? Treinado pelos Estados Unidos, ele vence os comunistas, expulsa os comunistas do Afeganistão e depois expulsa também os americanos, né? Bin Laden, Osama Bin Laden, né? Os conflitos do Oriente Médio, a guerra da Coreia, Coreia do Norte socialista, Coreia do Sul capitalista, o Vietnã, os Vietcongs, né, que os americanos invadem e não conseguem derrotá-los, né? A maior potência bélica perdeu para um país lá que tinha os Vietcongs lá, que eram alguns milhares de soldados que conseguiram resistir, né? Você tem os conflitos aí do século XX, o Brasil, as ditaduras, né? As grandes ditaduras do século XX estavam capitaneadas pelos ideais norte-americanos capitalistas ou socialistas soviéticos, né? KGB, os grupos grandes, como não falar dos grandes grupos de espionagem, né? E contra-informação e desinformação. Tinha aí cada bloco, Renan, de poder tinha o seu serviço secreto. Os americanos tinham a CIA, né? A União Soviética tinha KGB, Comitê de Segurança de Estado, a temível KGB, né? O temido Serviço de Espionagem e Contra-Informação da União Soviética, a KGB, a maior organização de qualquer tipo que já teve de espionagem, né? Você tinha a KGB aí agindo em universidades, nos meios de comunicação, em religiões, no sistema político. A KGB conseguiu colocar aí agentes de influência dentro da Casa Branca, né? Esse temível órgão de espionagem aí da União Soviética, né? KGB, que tinha mais de 20 milhões de agentes aí espalhados pelo mundo, né? Em contrapartida, você tinha a CIA, que também era um serviço de espionagem, né? E contra-informação, né? Esse é o século XX, os dois conflitos, né? As duas superpotências aí que depois da Segunda Guerra, né? Que era formado pelo eixo e pelos aliados, empreenderam aí uma chamada Guerra Fria. Não havia confronto direto, porque o confronto direto
poderia levar aí ao mundo a sucumbir, né, pelas bombas atômicas, né, pelo arsenal bélico que havia nas duas superpotências. Então você teve uma guerra fria, uma guerra não declarada, em que a economia capitalista conseguiu se sobrepujar sobre o socialismo, né? O socialismo. Alguém sabe as diferenças entre capitalismo e socialismo? Alguém sabe? Alguém gostaria de expor o seu ponto de vista? Breno, capitalismo e socialismo. Não lembro. Professor, eu estou raciocinando. Hoje eu estou. Hoje vocês estão aí, né? Só hoje. Não, hoje eu. Capitalismo e socialismo. O capitalismo tem propriedade privada, tem liberdade econômica, né? Exploração do trabalho, lucro, mais-valia, produção para o mercado, economia de mercado, né? Ou seja, não há muitas regulações estatais, e o socialismo o oposto. O Estado regulando, controlando, administrando uma boa parte da economia, os principais setores, né, da economia. Supostamente não haveria um liberalismo econômico, porque o Estado é interventor, e supostamente o trabalhador teria mais direitos aí, né? Teria mais direitos aí, porque não ocorreria a exploração, né? E essa em tese aí são as diferenças entre capitalismo e comunismo ou socialismo, né? Embora haja muitas ambiguidades nisso, né? Porque não existe economia que seja totalmente de mercado, sem nenhuma intervenção do Estado, e não existiu também economia que não houvesse algum tipo de mercado, algum tipo de liberdade econômica. Onde tentaram empreender isso não deu certo, né? Que foi lá na própria União Soviética, né? Não deu certo provou-se que o mercado é um dos melhores agentes de regulação, né? O mercado consegue aí fazer o cálculo do preço, né? A demanda da oferta e da procura, ele consegue equilibrar e formar um preço mais acessível. Já na centralização, na estatização, na planificação da economia socialista, existiria mais dificuldades de se entender, de se equilibrar e regular a demanda da oferta e da procura, da produção e do consumo, né? O problema do preço, né? Quem faz o preço? Quando produzir, como produzir, para quem produzir, como produzir. O capitalismo, ele organizaria muito melhor essa questão, embora ele produza desigualdades, obviamente, né? É a lei do mais forte contra o mais fraco. Já no socialismo você teria uma igualdade maior, mas mais dificuldade na produção, consumo, regulação, né? Aí dos preços, na formação dos preços, tendo como salvaguarda, como cidadela, um Estado que administraria tudo, e obviamente para ele fazer essa suposta justiça ele precisa ter o poder. Quando ele tem poder, ele transforma supostamente em uma ditadura. Tá bom, pessoal? Vamos fazer atividade? Vamos fazer atividade?